me chamo Rebeca de Santana Corrêa, sou discente de iniciação científica sem bolsa, orientada pela professora Jaqueline Santos Barradas, do Departamento de Biblioteconomia da Unirio. Vou apresentar a pesquisa que estamos desenvolvendo, intitulada Instrumento para Análise dos Protocolos de Retomada das Bibliotecas em Contexto de Pandemia. A contextualização da pesquisa se dá em decorrência da pandemia do coronavírus. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarava a pandemia. E nesse mesmo mês, os primeiros casos do novo coronavírus já começavam a aparecer no Brasil. E os governos locais começaram a tomar as primeiras medidas para prevenir a propagação do vírus de forma rápida por aqui. Entre as ações adotadas, foram proibidas as atividades com presença de público, incluindo a proibição do funcionamento das bibliotecas. Em decorrência disso, diversas bibliotecas passaram a buscar meios de garantir acesso remoto às suas coleções e de ter atendimento online aos seus usuários. Foram criados também diversos grupos e comissões formados por bibliotecários e demais profissionais de bibliotecas para elaborar protocolos de retorno presenciais seguros em diferentes partes do mundo. Algumas instituições já disponibilizaram seus planos de retomada, incluindo o Instituto Federal do Espírito Santo e a Rede de Bibliotecas da Marinha. Esse é um trecho retirado do protocolo do Instituto Federal do Espírito Santo que diz: considerando a potencialidade de persistência do Covid-19 e o fato de que bibliotecas podem se tornar vetores de risco para a transmissão do vírus, pensando na circulação de pessoas e de materiais que não passam por uma rotina de higienização, pelo menos não a do tipo que é citada no momento, a Associação Americana de Bibliotecas, a ALA, aconselha que responsáveis por bibliotecas acadêmicas, públicas ou escolares permaneçam fechadas até que os órgãos de saúde competentes informem do fim do risco de contaminação na comunidade. Todavia, considerando a realidade das bibliotecas dos institutos, diante de tempos incertos de novas descobertas, não há como precisar como se darão as decisões de reabertura para o atendimento ao público. E passados agora cerca de 1 ano e 7 meses do início da pandemia do Covid-19, e devido a toda a certeza que ainda temos quanto ao seu fim, diversas bibliotecas já fizeram a sua reabertura. E tendo em vista a análise da gestão dessas bibliotecas no contexto do novo coronavírus, a pesquisa reuniu e analisou diversos protocolos e planos de retomada das bibliotecas brasileiras. Foram selecionadas 3 tipologias para o desenvolvimento da pesquisa, que são as bibliotecas públicas, as caracterizadas por atenderem diferentes interesses das comunidades que estão inseridas, as bibliotecas universitárias, que são definidas como as que apoiam as atividades de ensino, pesquisa e extensão da comunidade acadêmica vinculada, as bibliotecas especializadas, que são voltadas para uma área do conhecimento específica e ao atendimento de necessidades informacionais de uma instituição. As principais premissas da pesquisa são: 1. A formulação de um plano de retomada mediante a impossibilidade de abertura das bibliotecas por questões sanitárias não era uma prática comum entre as bibliotecas antes da pandemia do Covid-19. 2. Muitas bibliotecas prestam serviços e possuem modos de comunicação virtual com os seus usuários. E 3. Em alguns tipos de biblioteca ocorre um uso maior dos meios digitais. O objetivo principal da pesquisa é verificar quais medidas estão sendo tomadas pelas bibliotecas da região metropolitana do Rio de Janeiro e da cidade de Petrópolis, mediante os novos desafios trazidos pela pandemia do Covid-19. Entre os objetivos específicos da pesquisa estão: a. Realizar pesquisa bibliográfica constante a fim de coletar os planos de ação e retomada das bibliotecas brasileiras. B. Contribuir para a elaboração do instrumento de análise em forma de questionário a ser aplicado junto às bibliotecas. E C. Analisar as consequências e os planos de ação perante o Covid-19 de acordo com a literatura da área da ciência da informação. A metodologia da pesquisa se deu do tipo exploratória, planejada para ocorrer em 2 etapas. A primeira, a pesquisa bibliográfica, e a segunda, que ainda irá ocorrer, que é a coleta de dados primários, a ser realizada diretamente com os gestores das bibliotecas de forma anônima, por meio da aplicação de um questionário através do Google Formulário, composto com perguntas abertas, fechadas e de variáveis quantitativas. Os resultados serão analisados e tratados por meio de estatística descritiva, sustentados pela literatura da área. Como o contexto da pesquisa é a pandemia que ainda está em andamento, as atualizações periódicas tornam-se necessárias para que os instrumentos elaborados se mantenham relevantes. O recorte geográfico da pesquisa é a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, constituída pela capital homônima e outros 20 municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Tanguá, Cachoeiro de Macacu e Rio Bonito, e também a cidade de Petrópolis, que já fez parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Sobre os protocolos analisados,
Foram, ao total, 18 protocolos específicos de retorno das bibliotecas brasileiras. Logo, não foram considerados protocolos de instituições como um todo, que em alguma parte englobam o retorno também das bibliotecas. Sobre a tipologia desses protocolos, 65 eram bibliotecas universitárias, 17 bibliotecas públicas, 12% especializadas e 6% bibliotecas escolares. Sobre o vínculo, 53% eram de vínculo federal, 41% estadual e 6% municipal. Não foram encontrados protocolos de retorno de acesso aberto de bibliotecas privadas. Sobre os estados compreendidos por esses protocolos, 17,6% eram de Minas Gerais e também de São Paulo, 11,8% do Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro e também de bibliotecas que possuem rede a nível nacional, e 5,9% de bibliotecas do Ceará e Santa Catarina. Sobre o ano em que foi elaborado esses protocolos, 88,2% eram do ano de 2020 e 11,8% do ano de 2021. Após uma nova pesquisa bibliográfica dos planos de ação e retorno das bibliotecas a nível nacional, a pesquisa bibliográfica suscitou na elaboração do instrumento de análise, no formato de questionário que será aplicado às bibliotecas, sendo ele composto por 5 categorias: pessoas, serviços, espaço físico, acervo e mídias digitais. Algumas das perguntas que compreendem esse instrumento de análise são: da área das pessoas, a biblioteca prevê cuidado com a equipe, como fornecimento de EPIs, afastamento de funcionários com mais de 60 anos, ou outras medidas com recursos humanos e também com os usuários? Sobre os acervos, a biblioteca continuou prestando serviços durante a pandemia? Houveram alterações nos serviços prestados? Como ocorreu o empréstimo de livros, se ele ocorreu? Sobre o espaço físico, a biblioteca realizou modificações no espaço físico para garantir distanciamento social? Foram colocadas sinalizações nos espaços? Sobre o acervo, foi realizada a quarentena com os livros que foram devolvidos? Ocorreu higienização do acervo? Houve danos ao acervo durante o período que a biblioteca ficou fechada? Sobre as mídias digitais, a biblioteca criou redes sociais durante a pandemia? A biblioteca aumentou o uso das redes sociais durante esse período? Também foi executado um pré-cadastro das bibliotecas que estão incluídas no recorte tipológico e geográfico da pesquisa para confirmação de dados, como endereço, contatos, tipologia, instituição mantenedora, etc. Dessa etapa da pesquisa, obtivemos 66 respostas das bibliotecas até o momento. Das conclusões parciais, chegamos à conclusão de que com o término da elaboração desse questionário, instrumento de análise, iremos precisar que ao menos 30% das bibliotecas da região metropolitana do Rio de Janeiro e da cidade de Petrópolis respondam aos questionamentos para possibilitar que tenhamos uma amostragem de qualidade a fim de entender as dinâmicas das bibliotecas de variadas tipologias durante a crise sanitária. Espera-se ainda que os dados analisados e tratados possam servir de base para a criação de planos de ação de outras bibliotecas que ainda não criaram os próprios planos e também não retornaram às atividades presenciais, podendo colaborar na orientação do processo de reabertura com segurança e responsabilidade, tanto para essa quanto para demais situações de emergências sanitárias que impeçam o pleno funcionamento das unidades de informação. Essas são as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho. Agradeço muito a oportunidade de poder apresentá-lo.